Quando os familiares de uma mulher morrem misteriosamente, ela investiga seu antigo chefe, acreditando que ele orquestrou os trágicos acontecimentos como vingança pela perda de sua esposa e filha. Numa sessão de autógrafos super divulgada de seu último romance, o autor de renome mundial Kloster está no palco, enquanto a multidão o aplaude de pé. Bem quando ele se prepara para assinar os exemplares de seu livro, o jornalista Esteban aparece de repente e sussurra que, se ele não quiser causar uma cena, deve ir ao mezanino do 3º andar para falar com Luciana. O homem, preocupado, olha para cima e avista a mulher. Então informa ao organizador do evento que voltará em alguns minutos. Momentos depois, Kloster chega ao mezanino e se aproxima lentamente da perturbada Luciana. Enquanto isso, um fotógrafo pergunta a Esteban se os boatos sobre ele ter sido demitido do jornal são verdadeiros, mas ele diz que é uma situação complicada. De repente, eles ouvem um baque forte do outro lado da sala e a multidão em pânico corre para lá, preocupada que Kloster pudesse ter caído do parapeito do 3º andar. 12 anos antes, Luciana trabalhava como assistente de escrita para o famoso autor. Enquanto ela digitava os pensamentos dele num computador, ele perguntou onde estavam as cartas do prisioneiro. Então ela pegou o fichário da estante e entregou a ele. De repente, Polly, a filha de Kloster, apareceu e perguntou se eles estavam quase terminando o trabalho, e a assistente disse que ela e a menina poderiam brincar depois que terminassem. Depois que a criança saiu, Luciana disse ao autor que pesquisou cogumelos venenosos para o próximo livro dele e contou que sua mãe faz uma torta de cogumelos para seu pai todo ano no aniversário deles. Então, ela desenhou um cogumelo comestível ao lado de um venenoso e apontou que, apesar da aparência semelhante, a variedade mortal tinha uma vulva na base do caule. No entanto, enquanto ela continuava explicando, o distraído Kloster olhou por baixo da calça da mulher, que não percebeu nada, e viu sua roupa íntima. Mais tarde, Luciana brincava com Polly, que perguntou se ela tinha irmãos. A primeira disse que tinha uma irmã chamada Valentina, além de 2 irmãos mais velhos chamados Bruno e Ramiro. Eventualmente, Mercedes, a esposa de Kloster, interrompeu as duas e disse à filha que era hora da assistente de escrita ir para casa, para a grande decepção da menina. Perto da porta da frente, a funcionária notou as cicatrizes no braço da mulher. Então desviou rapidamente o olhar e fingiu que não viu nada. Naquela noite, o escritor deu banho em Polly e gravou um vídeo da criança pulando alegremente na cama. Dias antes do incidente na sessão de autógrafos, Esteban viu uma reportagem na TV sobre um incêndio devastador. Segundos depois, o jornalista atendeu uma ligação de Luciana, que se apresentou como sua ex-assistente de escrita, revelando que a mulher trabalhou para os 2 homens. Ela diz ao homem que eles precisam se encontrar em particular o mais rápido possível para discutir sobre Kloster. 12 anos antes, Esteban recebeu a assistente de escrita em seu apartamento, onde ela também digitava o que o homem ditava. Quando ele interrompeu a sessão porque preferia escrever as partes explícitas de seu romance, ela afirmou que isso não a incomodaria, porque estava acostumada com o conteúdo picante que Kloster lhe pedia para escrever. Pessoal, parei a edição do próximo vídeo para falar com vocês rapidinho. Tá bem difícil manter o canal só com o que o YouTube paga. Se você puder e quiser ajudar o Rocket a continuar com esses recaps gostosos, tem Apoia-se e Pix do canal. O link tá na descrição. Todo mundo que ajudar vai ter seu nome nos créditos como apoiador fiel. Qualquer valor já faz a diferença. Valeu demais e bora pro recap. Intrigado, Esteban se perguntou se ele era um escritor melhor que o outro empregador dela, insinuando a rivalidade não declarada entre os 2 homens. No presente, a mulher, com aparência desalinhada, abre a porta para deixar o jornalista entrar no apartamento. Momentos depois, Luciana explica que por mais de uma década, seus familiares morreram misteriosamente, um por um, e ela acredita que Kloster
é o responsável. A mulher diz que ninguém acredita nela, então pede a ajuda de Esteban para descobrir a verdade. Ela acrescenta que viu o autor no asilo de sua mãe e acha que ele virá atrás dela em seguida. Cético, o jornalista se pergunta se tudo não passa de coincidência, mas Luciana rebate que sua mãe, de 58 anos, estar num asilo por causa de danos neurológicos é obra de Closter. Finalmente, a mulher diz que escolheu Esteban para escrever e publicar sua história, porque sabe que ele tem contas a acertar com seu rival de longa data. 12 anos antes, a assistente de escrita chegou à casa de Closter, onde Polly lhe mostrou um desenho de sua família, incluindo a mulher. Mais tarde, Luciana entregou a Closter uma edição rara da Bíblia e explicou que pertencia a seu pai, que é pastor. Ela acrescentou que poderia conter uma interpretação diferente da lei de Talião, na qual uma punição se assemelha à ofensa cometida em tipo e grau. No entanto, Closter disse que não era tão diferente de outras interpretações, já que ainda afirmava que a lei de Talião se concentra em gerar uma punição equivalente ao sofrimento infligido. Enquanto a assistente se inclinava sobre a mesa, o autor deu uma espiada por baixo da blusa da mulher, que não percebeu nada. Como exemplo, ele contou que sua esposa havia fraturado a perna. O homem explicou que para honrar a lei, não bastaria quebrar a perna do motorista descuidado, porque o sofrimento que ele causou a Mercedes ia além da fratura e destruiu sua carreira. Momentos depois, a mulher mencionou que trabalhava para Esteban, e seu chefe disse que o colega escritor lhe enviava manuscritos o tempo todo, sem que ninguém pedisse. Ela observou que, embora seu outro chefe escrevesse mais rápido, ele não tinha o talento de Closter. Logo, eles continuaram trabalhando no romance, e o homem encantado descreveu uma cicatriz em formato de moeda no ombro de sua personagem feminina. Curiosamente, Luciana disse que tinha uma marca semelhante em seu braço, e ela abaixou o cardigã para mostrar ao chefe. De repente, Closter tocou o braço de sua assistente e a beijou nos lábios, para grande surpresa dela. Chocada, ela se afastou, e o autor, confuso, se perguntou se a havia entendido mal, pensando que era o que ela queria. Para encerrar a situação constrangedora, a assistente de escrita encurtou a sessão e saiu imediatamente. Mais tarde naquele dia, a indignada Mercedes chegou em casa com a filha, e sua exasperação com Polly implica um relacionamento tenso entre mãe e filha. Enquanto isso, a família de Luciana, incluindo seus pais, os irmãos Bruno e Ramiro e a irmã Valentina, esperavam por ela na mesa de jantar. Mas a mulher, tensa, mentiu dizendo que estava com dor de estômago e foi direto para o quarto. Preocupada, sua mãe perguntou se algo havia acontecido no trabalho, mas tudo o que ela disse foi que não trabalharia mais para Closter. Mais tarde naquela noite, Mercedes disse ao marido que ainda tinha dificuldade em se conectar com a filha. Então, ele a incentivou a ser paciente. Quando o homem sugeriu que passassem um tempo juntos como família no dia seguinte, a esposa o lembrou de sua sessão de escrita. Então ele mentiu e disse que Luciana pediu demissão para se concentrar nos estudos. Dias depois, a mulher e sua mãe se encontraram com um advogado para abrir um processo de assédio contra o autor. No presente, Esteban se solidariza com a assistente, mas esclarece que não pode publicar uma história acusando Closter sem nenhuma prova. No entanto, ela explica que não se importa se ninguém acreditar nela, porque só quer que a história se torne pública para que o autor pense duas vezes antes de fazer seu próximo movimento, já que as pessoas o suspeitariam imediatamente se outro membro da família falecesse. Mesmo assim, o jornalista acha que não tem nada a ganhar com isso. Para convencer Esteban, a mulher teoriza que Closter sabotou sua carreira usando seus contatos para queimá-lo com as editoras, depois que ele escreveu um artigo sobre o que aconteceu com Mercedes e Polly. De repente, Valentina, agora adolescente, entra no apartamento. Então sua irmã a apresenta ao jornalista. No corredor, Luciana conta que optou por não contar à irmã sobre as conexões entre Closter e as perdas em sua família.
12 anos antes, durante a mediação do caso, o autor preencheu um cheque no valor exato exigido no processo de assédio, devolveu a Bíblia da mulher e deixou a reunião imediatamente. Quando a ex-assistente de escrita mencionou como nunca tinha visto o homem se comportar daquela maneira, o advogado disse que poderia ser por causa do trágico falecimento de sua esposa e filha. Naquela noite, a mulher deitou na cama e lamentou por Mercedes e Polly, enquanto olhava para o desenho da menina na parede. Então, seu pai a confortou e a incentivou a se juntar ao resto da família numa viagem de verão à praia. Semanas depois, enquanto a família relaxava na areia, Ramiro, que trabalhava meio período como salva-vidas, pediu a Luciana para encher novamente o copo térmico com mais água. Para seu horror, ela viu Closter jantando no restaurante e se perguntou o que ele estava fazendo ali. Mais tarde naquele dia, seu irmão e pai acreditaram que ela apenas imaginou ter visto o autor, mas ela se lembrou de ter contado a ele sobre a casa de praia de sua família. No entanto, sua mãe a lembrou que ela não descontou o cheque por pena. Então, não faria sentido Closter guardar rancor. No dia seguinte, uma tempestade surgiu e enquanto todos os outros fugiam para o abrigo próximo, Ramiro ficou para trás para garantir que ninguém ficasse na água. Quando o céu finalmente clareou, Luciana avistou uma multidão na praia e, para seu horror, viu Bruno tentando ressuscitar Ramiro, que se afogou durante a tempestade. De repente, ela viu Closter sorrindo ameaçadoramente na multidão, mas depois de desviar o olhar por uma fração de segundo, o autor aparentemente desapareceu no ar. Durante o funeral, o pai consolou a filha que chorava e garantiu que fora um acidente. Dias depois, Luciana escreveu uma carta à mão endereçada ao seu ex-empregador. No presente, o editor-chefe de Esteban diz que só publicará a história se tiver provas irrefutáveis ou a versão de Closter sobre os fatos. Anos antes, a mulher cumprimentou seus pais por telefone, desejando feliz aniversário, pois estava em seu apartamento enquanto sua família estava na casa de praia. A mãe contou que levaram Valentina para colher ingredientes mais cedo para sua torta de cogumelos de aniversário. Horas depois, Luciana atendeu uma ligação de Bruno, informando que ele estava numa ambulância devido a uma emergência envolvendo ambos os pais. No hospital, a mulher soube que seu pai havia falecido e sua mãe sofria de falência de órgãos após ingerir a torta de cogumelos. Segundos depois, ela disse a Bruno que Closter era o responsável porque ela havia lhe contado sobre a torta de cogumelos e que seus pais comemoravam o aniversário na casa de praia todos os anos. O irmão implorou para que ela não mencionasse a teoria bizarra num momento tão inoportuno, mas ela insistiu que o autor nunca a perdoou e queria arruinar sua vida. No presente, Esteban visita a casa de praia e verifica os cogumelos que crescem nas proximidades. Mais tarde, ele encontra uma vizinha que também acha estranho que a mãe tenha se enganado na identificação dos cogumelos. A senhora acrescenta que Valentina pode ter colhido os fungos venenosos, já que provavelmente não sabia diferenciar. Anos antes, Mercedes recebeu um envelope endereçado ao marido e viu a queixa de assédio de Luciana. Naquela noite, a mulher deu banho na banheira e quando a criança exclamou repetidamente o quanto queria ver a assistente de escrita, a mãe ciumenta feriu fatalmente sua filha. Incrédula com o que havia feito, Mercedes caminhou atordoada até o quarto e ingeriu um punhado de medicamentos. Horas depois, Closter chegou em casa e encontrou sua esposa sem vida na cama e a queixa de assédio sobre a mesa. Então, o homem descobriu o corpo da criança na banheira e lamentou profundamente enquanto a tirava da água. Anos mais tarde, quando Bruno estacionou no pátio do hospital para iniciar seu turno, um homem transtornado o tirou de seu veículo, exigiu que ele ficasse longe de sua esposa e o espancou até a morte. Eventualmente, o oficial Ramoneda disse a Luciana que o agressor alegou que seu irmão estava tendo um caso com
com sua esposa, mas a mulher insistiu que Bruno era solteiro. Então, o policial mencionou que não sabiam como o agressor havia escapado da prisão, e ela se lembrou que Closter costumava escrever cartas para detentos. Assim, ela disse ao oficial que ele, de alguma forma, orquestrou a fuga da prisão e fabricou um caso entre seu irmão e a esposa do homem, já que ele vinha eliminando os membros de sua família. Embora ele tivesse dificuldade em acreditar na alegação bizarra, prometeu seguir todas as pistas do caso. No presente, o oficial Ramoneda diz a Esteban que não encontraram nenhuma conexão entre Closter e o homem que tirou a vida de Bruno, e que o prisioneiro escapou porque guardas corruptos liberavam regularmente detentos para cometer crimes. O policial também menciona que Luciana continuava indo à delegacia e fazia acusações ultrajantes sobre o famoso escritor. Naquela tarde, o editor-chefe informa ao jornalista que Closter concordou com uma reunião para aquela noite. Horas depois, Esteban permite que o autor leia a notícia que ele escreveu sobre a alegação de Luciana. No entanto, o escritor insinua que sua ex-assistente de escrita é louca e manipuladora. Quando o jornalista pede para ele elaborar, Closter diz que Luciana usou sua beleza inocente para tentá-lo, e o preço que ele teve que pagar por cair em sua armadilha foi sua família. Esteban se pergunta se o homem culpa a mulher pela tragédia. Então, o autor lhe mostra a carta de Luciana, na qual ele afirma que ela se desculpou pelas acusações absurdas. Ele também acredita que a ex-assistente de escrita sentiu uma imensa culpa por destruir a família. Então, o jornalista pergunta a Closter por que ele estava na praia quando Ramiro se afogou, e este argumenta que acabara de perder a esposa e a filha e passou pela praia porque achou injusto que a mulher pudesse passar tempo com sua família. Ele nega ter qualquer envolvimento com a morte de Ramiro e diz que não haveria como um homem frágil de sua idade dominar um salva-vidas na casa dos 20 anos. Quando Esteban aponta que ele sabia sobre a torta de cogumelos dos pais de Luciana e que ela acha que ele escreveu para o prisioneiro e fabricou o caso com Bruno, Closter enfatiza que essas conexões também são meras coincidências. O jornalista contrapõe que a probabilidade de serem coincidências diminui significativamente dada a situação complicada entre o autor e sua ex-assistente de escrita. No entanto, Closter acredita que perder 3 membros da família ao longo de uma década não parece suspeito. Então, ele leva Esteban ao quarto de sua filha e lhe mostra o vídeo em loop, projetado da criança pulando na cama, insinuando que ele ainda não se recuperou do luto e culpa Luciana por tirar sua família dele. Segundos depois, Closter revela que Bruno internou sua irmã porque ela era obcecada por ele. Para concluir a reunião, ele diz que Esteban só concordou em ajudá-la porque invejava seu sucesso. E é por isso que escreveu o artigo sobre a morte de Mercedes e Polly. Alguns dias antes, as irmãs visitaram sua mãe no asilo. Mas, ao saírem do prédio, a aterrorizada Luciana avistou seu ex-chefe dentro de uma loja. Depois de voltar para o apartamento, ela ligou para Esteban e pediu para encontrá-lo pessoalmente para discutir sobre Closter. No presente, o jornalista investiga um incêndio em um asilo, mas não consegue entrevistar o incendiário transtornado antes que a polícia o leve. De repente, a perturbada Luciana aparece e diz a Esteban que, se ele tivesse feito seu trabalho e publicado a história como ela queria, sua mãe ainda estaria viva, insinuando que ela acredita que Closter estava por trás do incêndio. Então, enquanto o homem observa o investigador da cena do crime verificar os pertences do suspeito, ele avista o livro de Closter. No dia seguinte, o editor-chefe desenterra o artigo de Esteban de uma década atrás sobre o autor e teoriza que ele só quer publicar sua nova história por vingança pessoal. Mesmo que o homem tente explicar que o caso de Luciana não tem nada a ver com seu histórico com o romancista, o chefe o demite do jornal de qualquer maneira. Naquela noite, a mulher horrorizada ouve sua irmã contando a uma amiga que entrevistou Closter
para um trabalho de escrita. Ela acrescenta que não quer que Luciana saiba, porque a irmã mais velha a proíbe de ler qualquer livro do autor. Temendo pela vida de Valentina, a mulher vai ao apartamento do jornalista e pede que ele marque um encontro com o escritor. Na TV, eles veem uma reportagem sobre o evento de lançamento do livro de Closter. Então, Esteban diz que podem entrar no prédio usando seu crachá de imprensa. Logo, o autor se dirige ao mezanino do terceiro andar e a mulher derrotada diz que ele teve sua vingança perfeita e ela não tem mais sofrimento para dar. Luciana acredita que eles experimentaram uma quantidade igual de luto, mas o homem rebate que só ele pode dizer que ela sofreu o suficiente. Eventualmente, a mulher percebe que a única maneira de satisfazer Closter é tirar a própria vida. Ela pergunta ao autor como pode ter certeza de que nenhum mal acontecerá a Valentina. Então ele promete que nada de ruim acontecerá à irmã. Momentos depois, Luciana sobe na grade do mezanino e salta para a morte, chocando a multidão abaixo. O jornalista atordoado se aproxima lentamente do corpo sem vida e quando olha para cima, vê Closter olhando para eles. Dias depois, durante a cremação da mulher, Esteban encontra o autor consolando Valentina, que chora. Depois que a adolescente sai da sala, ele diz ao romancista que ainda não sabe se o que aconteceu com Luciana foi uma série de má sorte ou parte de sua vingança. Então, ele aponta que Valentina ainda é uma adolescente, mas Closter rebate que ela será maior de idade na próxima semana, insinuando um plano desprezível para torná-la sua amante. Quando Esteban o chama de assassino, o autor implacável lhe diz para ter cuidado, ou ele acabará como Luciana. E assim termina esse filme maravilhoso. Me conta o que achou nos comentários. Eu já deixei outro filme gostoso aí na tela. Clica aí, meu chapa. Não esqueça aquele like safado para ajudar o canal e um beijo respeitoso na sua bundinha.